Já se sentiu assim? Um monte de peça, tudo desorganizado e você precisa acertar e não sabe por onde começar? Muitas vezes o mundo dos investimentos parece um tabuleiro de xadrez desorganizado, com peças bagunçadas, e você não sabe como começar, quais são as jogadas. Você não está vendo os lances óbvios, você não está vendo que é possível você começar a organizar as peças. Muito bem, seja bem-vindo ao Investidor do Cotidiano, episódio número 2. Muito bom ter você aqui. A proposta desse Investidor do Cotidiano foi basicamente te ajudar a organizar as ideias, a colocar as peças nos lugares certos, a conseguir entender os movimentos do mercado financeiro, a ter uma organização. Veja como é mais fácil quando você sabe aonde as peças, leia-se, o seu dinheiro, precisa estar organizado. Então, depois de um certo período que você conhece as regras e sabe como organizar as suas peças, as coisas ficam mais fáceis. Podemos aqui jogar no xadrez. Seja bem-vindo ao episódio número 2 do Investidor do Cotidiano. A minha proposta foi basicamente criar um encontro que acontece toda quinta-feira às 15 horas. Para quê? Para ajudar muitos investidores com questões que acontecem no seu cotidiano, que estão no seu dia a dia, que você precisa fazer a grande jogada, mas não está conseguindo acertar. Eu sou o Gilvan Bueno, você já deve ter visto na CNN fazendo comentários. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou um grande entusiasta do mercado financeiro e esse encontro nasceu por um propósito: democratizar o acesso ao mercado financeiro. Aqui eu te explico coisas que estão no seu dia a dia que são totalmente invisíveis. E hoje eu peguei uma situação muito específica. Você já andou de avião? Já chegou, já veio para o Rio de Janeiro? Escreve aqui, já vim para o Rio de Janeiro, não vim para o Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro. Quando você chega no aeroporto, você tem algumas questões, ações de empresas que estão ao seu redor, que você convive, consome, usa e não recebe de volta o que você utilizou. Incrível, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque o mundo dos investimentos ele está à sua volta, ele está perto de você, mas você acaba não utilizando ele a seu favor porque você não conhece isso. Então, no nosso primeiro encontro eu falei sobre o cacau. Nossos episódios, como eu disse para vocês anteriormente, eles ficam 7 dias no ar, depois eles saem do ar. E eu tento te mostrar uma organização das ideias, para que você possa começar a investir, a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, a você conseguir ter essa independência financeira, a saber o que está acontecendo no mundo à sua volta. Isso pode te ajudar no seu trabalho, com o seu dinheiro, com os seus amigos, com o seu networking. E hoje eu peguei aqui 3 casos de ações do cotidiano que estão à sua volta e que você acaba não utilizando. Vou pegar um trajeto que eu faço muito, os aeroportos. Faço muitas palestras, apresentações, treinamentos, e eu entro no avião, principalmente se é um avião da Gol e da Azul, e falo, caramba, aqui tem a ação dessa companhia. E aí eu já começo a ver o que está acontecendo nessa companhia. Eu penso, olha, se essa ação aqui tiver uma lucratividade, e aí eu preciso saber se ela vai ter ou não lucratividade, como é que eu entendo, como é que eu faço isso, eu já te conto. Eu vou receber de volta o que eu estou gastando de passagem. Incrível, né? Segunda questão. Então, quando eu chego no Rio de Janeiro, eu saio do avião e falo, cara, essa ação aqui tá X. E assim eu consigo ter essa lembrança dessa ação. E aí, eu vou pegar aqui uma empresa que eu fiz uma chamada da última semana, que é a Trackfield. A Trackfield é uma marca de roupas de ginástica, roupas esportivas. E eu fiz um vídeo, né, saindo do aeroporto, indo pegar a minha mala, passei, olhei para o lado, Trackfield. Falei, caramba, a Trackfield tem ações listadas na Bolsa de Valores. Me responde aqui se você consome uma empresa que tem ações listadas na Bolsa de Valores. E eu pensei, será que essas ações atravessam um bom momento? Será que elas são ações que valem a pena investir? Mas para te responder isso aqui, no final, eu queria te perguntar o seguinte: você sabia que a Trackfield tem ações listadas na Bolsa? Escreve assim, não sabia, sabia. Recomenda uma ação que você faça sentido. Então a Trackfield, vocês vão ver aqui no nosso monitor, uma ação da Trackfield está incríveis R$ 9,72. Você vai olhar aqui, vai ter aqui R$ 9,72. A produção está compartilhando com você aqui. E eu botei um horizonte de tempo dos últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, a Trackfield, as suas ações subiram apenas 7%. Mas tem um momento do tempo, quando essas ações chegaram a incríveis R$ 8. R$ 8, isso mesmo, R$ 8.
e as ações tiveram uma forte valorização. Mas nos últimos 5 anos ela não é uma ação que cresceu tanto. Mas será que ela é uma boa ou será que ela é uma boa investir? Lembrando que esse conteúdo não é sobre recomendação de investimentos. Esse é um conteúdo educacional para te ensinar a pensar, a organizar suas ideias, a ter capacidade de tomar as decisões sozinhos, porque eu quero que você tenha liberdade para tomar suas decisões. Eu quero que você consiga pensar se é atrativo ou não. Bem, a Trackfield, quando você paga R$ 9,70, eu preciso te perguntar, você sabe o que está acontecendo quando você paga R$ 9,70? O que você está comprando? Por quê? Toda empresa de capital aberto, ou seja, ações listadas na Bolsa de Valores. Givan, como eu compro uma ação? A gente já fez conteúdo sobre isso aqui, mas a gente não sai te explicar. Você tem que ter uma conta numa corretora. E aí, nessa corretora, você vai ter acesso a uma plataforma chamada Home Broker. Aí você vai ter lá. Quando você paga R$ 9,70, está aqui na tela para vocês estão comprando um pedaço de 381 lojas. É isso mesmo. Você está comprando um pedaço de 381 lojas. Como assim, Givan? Porque a ação ela é uma fração da empresa. E a empresa Trackfield possui 381 lojas. Então, quando você tem uma fração desse grupo aqui, você tem um pedacinho dessas empresas. E por que eu estou falando sobre isso? Muitas pessoas acham que ações são ações, que é só um ticker, um código que está na tela do seu computador subindo e descendo. Mas você esquece que ela é uma empresa. Então, a ação é uma empresa. Parece óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Então, você tem aqui uma ação que é o reflexo de 381 empresas. Então, quando eu pago R$ 9,70, eu estou tendo isso aqui. Então, imagine que eu fui na Trackfield e fiz uma compra de R$ 100, R$ 200, R$ 300. Quando eu tenho essa ação, isso vai voltar para mim através da lucratividade da empresa. E se essa empresa paga dividendos, vocês não sabem o que são dividendos, a gente consegue te explicar também mais à frente, toda empresa, segundo a lei das SAs, tem que distribuir 25%, no mínimo 25% do lucro líquido da companhia. Então, você tem o ganho de capital, que eu sempre falo sobre isso, e a distribuição de dividendos, se for 25% do lucro. Muito bem. Quando eu olho para isso aqui, perceba que a Trackfield ela tem companhias, empresas, franquias, lojas próprias ou 13 outlets. Então, quando eu pago R$ 9,70, eu sou dono desse pedacinho aqui e tudo que eu gasto na Trackfield volta para mim através de lucratividade. Incrível, né? Sensacional. É como se você recebesse de volta tudo que você gasta. Mas às vezes você precisa entender, você precisa organizar isso aqui, porque isso fica às vezes desorganizado. Então o meu papel aqui é tentar organizar essas ideias para você, te mostrar um método, um jeito de você conseguir fazer isso, tá bom? Entender se vale a pena ou não. Uma outra questão também é o seguinte, quando eu compro uma ação da Trackfield, quando eu me torno sócio dessa empresa, eu tenho um pedacinho de 782 mil usuários. É isso mesmo. A Trackfield tem mais de 782 mil usuários. Então aquele R$ 9,70 é um espelho disso tudo aqui. Sabia disso? Então toda vez que eu... E aí vem aqui a minha curiosidade, investidor do cotidiano. Então toda vez que eu passo e vou para pegar minha mala no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, eu falo, pô, tem a Trackfield. Aí eu vou lá e vejo o preço da ação. Isso é ser investidor do cotidiano. É você olhar e aí você começa a ter não só o investimento, mas ideias, entender como é que funciona a companhia, visitar, olhar o dia a dia, como é que as coisas estão acontecendo. E aqui, te ensinando algumas estratégias do mundo dos investimentos, você tem duas clássicas, né? A primeira é comprar na baixa e vender na alta. Lembrando que isso não é recomendação de investimentos, mas te ensinando o que isso é. Isso é ganho de capital. E uma segunda é escolher uma empresa que distribui um pedaço do seu lucro, tá bom? Um pedaço do seu lucro. Então são duas estratégias clássicas. Existem mais estratégias, mas o investidor iniciando ele tem que entender que essas aqui são as duas. Mas aí você tem que ter um método para conseguir enxergar se essas ações são atrativas ou não, o que você precisa pensar, quais são os riscos, quais são as oportunidades. Então, você precisa ter um método para isso. Muito bem. Aqui, quando você olha para uma outra empresa, que é o seguinte, quando você sai do aeroporto Santos Dumont, você saiu, na parte superior tem uma sala VIP, que eu mostrei, se você chegou até aqui, eu mostrei recentemente a sala VIP do Bradesco, no aeroporto já de São Paulo, o Congonhas. Mas no Rio de Janeiro também tem uma escondidinha aqui do canto, que é para quem detém os cartões American Express. Legal? Tem ações na bolsa? Tem.
E se você pudesse receber tudo que você pagou de volta para o American Express em alguma taxa, alguma tarifa? Sim, você consegue isso através da sala VIPs, mas também elas possuem ações, tá? No Brasil, existe uma companhia que pode distribuir os cartões da American Express. Quem é? Banco Bradesco. Banco Bradesco é o distribuidor dos American Express no Brasil. Então, as salas VIPs do Bradesco, que são ótimas salas, eu falei dessa sala nova, ela está com o American Express. Então, são duas empresas listadas em bolsa de valores que eu acredito que você consumiu há algum tempo e que você pode receber isso através de volta, através de duas formas, ganho de capital ou dividendos. Tá claro? Sabia disso? Imagine, você receber de volta aquela tarifa do banco que você pagou, aquela tarifa do cartão de crédito. Então, você consegue ter isso. Só que você precisa também, mais uma vez, de ter método. Entender como funcionam, se são atrativas ou não. Mas eu trouxe algumas informações legais para você pensar aqui, tá? Quando você compra uma ação do Bradesco, eu adoro pensar assim, né? Quanto custa, Gilvão, uma ação do Bradesco? Eu vou te falar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para você. Uma ação do Bradesco custa incríveis R$ 12,32. Fechamento dia 11 de fevereiro, 16h27. É isso mesmo. 12,32. 12,32? Carambola. R$ 12,32. O que você faz com 12,32? Produção? O que você faz com 12,32? A produção falou que compra 2 águas. Né? Bem, o que eu ganho quando eu compro uma ação do Bradesco com 12,32? Basicamente, lembrando, isso aqui não é recomendação de investimentos, mas ensino educacional, você compra um pedaço dos ativos da companhia. Você precisa entender se são atrativos ou não. Então, quando eu pego R$ 12,32, acesso a conta de uma corretora e tenho o home broker, que faço essa escolha, quando eu pago R$ 12,32, eu compro algumas coisas que essa companhia possui. Então, vou te adiantar o que você compra aqui. Ó. Você compra 8 mil funcionários sem pagar. O Bradesco, desculpa, o Bradesco tem 84 mil funcionários. Então, você compra 84 mil funcionários. Isso eu gosto de pensar, e é uma lógica que eu adoro utilizar, que é, eu tenho 84 mil pessoas trabalhando para mim, na minha fração de uma ação, né? Então, eu tenho 10 ações. Então, o Bradesco ele possui 84 funcionários trabalhando para gerar lucro para ele. Uma outra questão é que o Bradesco faturou, em 2024, 29 bilhões em prestação de serviços e renda de tarifas bancárias. É isso mesmo. 30 bilhões com tarifa de serviços e prestação de serviços e tarifas bancárias, que é até meio gago, né? 30 bilhões. Mas imagine que você possa receber isso de volta. Existem dois mecanismos para isso: ganho de capital e dividendos. Então é como se você recebesse de volta um pedaço disso aqui. Como? Porque se essa empresa tem lucro, ela tem que distribuir. Mas você precisa saber se essa distribuição é boa ou ruim, ou está alinhado com a sua estratégia ou não. Qual o momento, se vale a pena, quais são os indicadores macro e microeconômicos. Mas existe método para isso, para você receber tudo mastigado, tudo compreensível para vocês tomarem suas decisões, para você ter liberdade de tomar decisões. Você consome essas marcas, você recebe de volta, mas tem que entender esse método, tá? Então, quando você compra uma ação do Bradesco, você compra isso tudo. Fora o seguinte, maquinário, tudo da empresa, porque uma ação é uma empresa. E aí você recebe uma proporção disso aqui. Incrível, né? Vamos falar de outra coisa? Lembra que eu te falei, você pode dar uma olhadinha aqui, as ações da American Express. Você consegue com as ações da American Express. Mas, Gilvan, essa empresa é internacional. Tá aqui, ó, ela tem uma cotação em dólar, ela custa $309. Hoje, né, no dia, ela tem uma variação pequena, mas nos últimos 5 anos, olhando sempre janelas de longo prazo, as ações do Bradesco, tá, se valorizaram incríveis 128%. Então, na janela de 5 anos, se valorizou muito, 128%. São as ações da American Express. Então, imagine, você recebe de volta, está comprando. Mas você também não precisa nos Estados Unidos para fazer isso. Existe um produto que faz isso muito bem, que são os ETFs ou os ADRs. A gente explica isso para você, também tem método para você entender um pouquinho sobre isso. Você consegue comprar em real. Em real, tá? O American Express, uma ação do American Express custa R$ 178. Isso aqui é um BDR, que é aquele Brazilian Depositary Receipts, ou seja, é um recibo dessa empresa internacional no Brasil.
e você consegue pagar $178 por isso. E aí você tem toda aqui uma estrutura de saber quais são os produtos, como é que isso acontece. Mas você consegue comprar American Express, as ações, sem sair do Brasil, pagando em real e não pagando em dólar. Acho que você tem um diferencial aqui, mas a minha ideia é te mostrar que o mundo está acontecendo à sua volta, que o investidor do cotidiano está ali e que você precisa olhar para isso com outras perspectivas e pensar o seguinte, lembrar o seguinte, eu paguei esse valor aqui, mas isso pode voltar para mim através de ganho de capital e dividendos. Lembrando que isso não é recomendação de investimentos, tá bom? Então, a American Express está à sua volta. Então, olha que incrível, né? Nesse caminho de sair do avião, que tem suas ações em bolsa, atravessar para pegar minhas malas, para ver uma sala VIP, eu tenho uma grande relação de empresas de capital aberto que eu consumo e que muitas vezes eu nem sabia que elas possuíam ações. Tá? E aí, a gente tem aqui a Itaúsa, que foi uma chamada que eu fiz lá na minha comunidade, tem a comunidade de Gilvan Bueno, que é o seguinte, a Itaúsa, ela é uma empresa, é uma holding. O que é uma holding? É uma empresa que é dona de outras empresas, que é a controladora, e a Itaúsa é a controladora de algumas empresas. Deixa eu contar aqui para vocês, tá? Ela é controladora do Itaú Unibanco, usa Havaiana? Usa. Da Alpargatas. Então, a Alpargatas ela tem ação na bolsa e o Itaúsa é dono da Alpargatas. Você usa azulejo no seu banheiro? Ela tem uma empresa disso. Você paga pedágio? A Itaúsa é dona da CCR. Você paga a conta de luz dessa empresa, da saneamento básico, da AGEA Saneamento? A Itaúsa é dona disso. Você tem um relacionamento com a Copa Energia? Ela também é dona disso. Você conhece a Transportadora Sudeste, a NTS, que é uma empresa que distribui petróleo na costa? Ela também é dona disso. Você conhece a Duratex, quando você vai na sua azulejo? Ela também é dona disso. E você conhece os computadores da Itautec? Ela também é dona disso. E ela também é dona da Fibrasil. Todas as empresas são controladas pelo Itaúsa. Quanto você paga para ter um pedaço desse conglomerado de empresas? R$ 9,72. Quando você paga R$ 9,72, você é uma fração disso tudo aqui. Incrível, né? Maravilhoso, né? Mas isso normalmente chega para você muito desorganizado. Então você precisa ter um método para organizar isso tudo, para te mostrar como isso tudo funciona, tá bom? Então, por que eu estou falando sobre ela? Porque ela vai distribuir 8 bilhões em dividendos. É isso mesmo, 8 bilhões. Mas a pergunta é, vale a pena? Isso conversa com a sua estratégia? Será que você tem opções melhores? Como é que funciona isso? Então, ela vai distribuir 8 bilhões. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando para vocês como é que funciona a Datacoin e DataX no mundo dos investimentos. Ela vai pagar um total de 10 centavos por ação, mais 40 centavos, total de 50 centavos por ação. Então, se você comprar uma ação do Itaú, você vai ganhar 50 centavos de dividendos. Tem toda uma técnica por isso, você precisa se aprofundar um pouquinho mais e entender. O meu papel aqui é te provocar a pensar coisas que talvez você não tinha pensado, te mostrar coisas do seu cotidiano que você talvez não tinha pensado. E aí, começa um momento super importante do nosso encontro de hoje do investidor do cotidiano. Primeiro eu te mostrei as empresas que estão no seu cotidiano, te falei de como é preciso organizar isso, colocar isso nos seus devidos lugares, entender se isso faz sentido ou não. Então, eu criei um método, é o meu método REJUDE, renda, juros e dividendos, para você conseguir ter a capacidade de analisar se essas ações, se essas empresas, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimentos, fazem parte, se são dentro da sua estratégia, se elas são atrativas. Será que Itaúsa distribuindo 8 bilhões de dividendos conversa com a sua estratégia? Porque tem uma provocação aqui, ó. Nos últimos 5 anos, as ações da Itaúsa caem em 13%. Por quê? O que está acontecendo com essa companhia? Por que ela não está dando certo? Então, você precisa de um método. Então, eu criei um método, o método REJUDE, renda, juros e dividendos. E nesse método, durante 3 meses, vocês podem ter aulas de tirar dúvida comigo toda quinta-feira, meio-dia. E aqui você recebe também um conteúdo te explicando como funciona cada produto de investimento. Por quê? Porque eu preciso que você organize o seu pensamento para tomar a decisão. Então, toda quinta-feira, às 3 horas, eu te convido para o investidor de cotidiano, te mostro tudo.
mas que eu queria mesmo te convidar é para ver o método Rejude, entender como isso funciona, como você organiza as peças, como você toma as decisões. É extremamente barato porque isso sai menos de R$ 40 por mês. Você pode tomar as suas decisões, organizar as suas ideias e ter a liberdade de tomar a decisão você mesmo, entendendo se faz sentido ou não. E durante 3 meses eu te encontro toda quinta-feira, meio-dia, te explicando, tirando suas dúvidas, te mostrando onde você faz, como é que funciona. Você já não tem problema, você está tudo pronto, mastigado. Você vai só entender como é que funciona e vai ter alguém segurando na sua mão. Bem, o investidor do cotidiano foi apresentado para você, você já entende que tem ações que estão ao seu lado, isso está muito desorganizado para você, e o que eu quero fazer é entregar para você tudo organizado, pegando na sua mão, tirando suas dúvidas e ainda te presenteando com o meu livro, Manual Prático de Produtos de Investimentos. Você vai ter uma cópia desse livro física para você, tá bom? Então, próxima quinta-feira, 3 horas, eu volto para o Investidor do Cotidiano. Quer participar disso? Quer ter essa pessoa, quer ter essa metodologia pegando na sua mão, quer ter alguém te guiando, te mostrando como funciona, para você despertar, ter essa liberdade financeira, tomar suas decisões, receber de volta tudo que você gastou em uma companhia? Invista no método Rejude, o meu método de renda, juros e dividendos, para você ter uma visão clara de como as coisas funcionam, uma visão organizada de como tudo isso funciona. Até quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.